Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando o primeiro episódio do podcast da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Odontologia da FASAN. Falaremos sobre a dificuldade do ensino remoto entre acadêmicos e professores. Meu nome é Débora Marri Silva, sou vice-presidente da LAIOF e estarei aqui junto com o Caio. Olá gente, meu nome é Caio, eu sou secretário da LAIOF, acadêmico do segundo período de Odontologia da FASAN e estaremos participando aqui juntamente com vocês do podcast da LAIOF. Sabemos que o Covid-19 se iniciou em 2019 na China, precisamente na cidade de Wuhan, sendo disseminada e transmitida de pessoa a pessoa. É uma doença causada pelo coronavírus da família SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves, entre tosse, febre e coriza até a dificuldade respiratória. A sua transmissão vem através de gotículas de saliva, objetos contaminados e até apertos de mão contaminados em que levamos ao rosto. Mediante isso, precisamos modificar todo o nosso cotidiano em que cada um ficasse nas suas casas para nos proteger e proteger ao próximo. Com isso tudo, culminou na mudança também do ensino, trazendo o ensino remoto. A nossa convidada do encontro de hoje é bacharel em Psicologia pela PUC Goiás, especialista em docência no ensino superior pela Faculdade Sul-Americana, docente no curso de Psicologia da Faculdade Integra em Caldas Novas e atua também na área de Psicologia Educacional e Escolar, com experiência no ensino médio e pré-vestibular. Ela é ainda psicóloga responsável pelo Núcleo de Apoio ao Discente da Faculdade FASAN e Integra. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. A nossa primeira pergunta, direcionada à nossa convidada, é: Amanda, uma das maiores dificuldades advindas da pandemia foi a impossibilidade do ensino presencial, certo? Ainda assim, o ensino remoto foi um meio que possibilitou a continuação desse processo educacional. Sabemos que alguns acadêmicos possuem dificuldades com essa atualização. Gostaríamos de saber quais são as dificuldades mais comuns atualmente relacionadas ao Núcleo de Apoio ao Discente e como está a organização do atendimento atualmente. Caio, nós temos algumas dificuldades que já vinham antes da pandemia e que hoje elas estão um pouco mais marcadas, como, por exemplo, a dificuldade de organização. Essa dificuldade ela já existia, mas como nós estamos em casa, os ambientes estão misturados. Ao mesmo tempo que você está assistindo a aula, a janta está sendo feita, o almoço está sendo feito, então fica mais difícil de se concentrar no momento da aula. Isso trouxe uma dificuldade maior na concentração do discente no momento do estudo da aula. O momento de organização dos estudos pós-aula também. Isso já acontecia, mas hoje ficou mais marcado, porque estamos mais em casa, os ambientes também estão misturados, e tivemos um agravante também do acesso do nosso discente às tecnologias. Então, acesso à internet, acesso a computador. Nós temos uma questão muito recorrente, né? Que às vezes um aluno, na casa, nós temos um computador para mais de um aluno, e as aulas acontecem ao mesmo tempo. Então, esse aparelho ele é dividido. E quando isso acontece, esse discente precisa procurar pelo seu coordenador ou pela sua coordenadora, porque os casos estão sendo tratados de forma individual. Então, essas são as maiores dificuldades, assim, de organização, de tempo, principalmente, e de acesso às tecnologias. O atendimento do NAD, né, as orientações do NAD estão acontecendo de forma remota, porque nós não podemos nos encontrar pessoalmente, e é só o aluno me mandar um e-mail, nós agendamos, e eu estou usando principalmente a plataforma do Google Meet, porque ela é mais estável e os alunos têm mais facilidade para mexer com ela. Bom, Amanda, quais são as dicas aos acadêmicos para ter um bom rendimento dos conteúdos aplicados em ensino remoto? Os acadêmicos eles precisam ter uma organização, um cronograma de estudos entendendo qual é a sua melhor metodologia. Organizar o seu tempo mesmo. Coloca no papel quais são os tempos que tem disponível, quais são os horários que ele tem para estudar, quais são suas prioridades. Tendo isso de forma palpável, fica mais fácil de organizar a sua semana. E pensando também na metodologia. Então, como esse aluno aprende mais? É escrevendo? É lendo? É respondendo perguntas? Como que isso acontece? Se o aluno não tiver esse conhecimento, ele pode me procurar que eu ajudo ele a descobrir, né? Mas, de forma geral, para conseguir ter um sucesso,
tanto no ensino remoto como no ensino presencial, é preciso ter essa organização. Como professora de graduação, quais que são as principais dificuldades em relação ao ensino remoto, na sua opinião? As principais dificuldades é no sentido de manter a relação professor-aluno. Mesmo estando online com o aluno, estarmos dando aula em momentos síncronos, é difícil, porque muito dificilmente o aluno liga a câmera. É mais difícil ainda ele ligar o microfone, né? Então, nós não conseguimos manter essa relação. Quando nós estávamos no ensino presencial, a gente conseguia ver, às vezes, o rostinho de quem não entendeu. Ou então, quando o aluno estava mais cansado, a gente conseguia perceber isso pela postura, e a gente conseguia mudar um pouco a metodologia ali no momento. No ensino remoto, a gente não tem essa possibilidade. Isso acaba dificultando um pouco mais o processo. A gente chamar mais atenção, a gente não sabe se o aluno realmente está ali ou não. Pensar nessas metodologias no ensino remoto acaba sendo um pouco mais complicado. Amanda, e ainda em relação a essa modalidade de ensino? Na sua opinião, a carga horária e as responsabilidades do professor, elas aumentaram ou diminuíram? A carga horária e as responsabilidades aumentaram. Como nós estamos com tudo online, nós não temos mais limites de horários. Então, o WhatsApp agora não é mais uma coisa pessoal. O WhatsApp é o nosso quase que único meio de conversa com o aluno, porque tá ali na mão, é muito mais fácil de manter esse diálogo, né? Apesar de termos uma plataforma até muito eficiente, tendo em vista outras instituições, fica muito mais fácil pro discente tirar uma dúvida mais confortável pelo WhatsApp do que na aula com todos os outros colegas. Então, a gente acaba perdendo um pouco essa rigidez de horários que nós tínhamos antes no presencial. A carga horária, nesse sentido, aumentou mais. E a responsabilidade também. Porque agora, se o aluno ele está presente ou não, para nós, professores, ficou mais subjetivo enxergar isso. Porque antes, se o aluno estava ou não em sala de aula, era muito mais fácil a gente enxergar. Hoje, o aluno estar logado ou não significa que ele está ali prestando atenção ou não na aula. Isso se torna um problema para a gente. Então, a responsabilidade aumentou muito em pensar em metodologias, em pensar em avaliações, em pensar em formas de mediar o conhecimento para que o aluno consiga ter sucesso, né, e consiga, de fato, aprender aquele conteúdo. O isolamento social e o contexto da pandemia elevou os índices de crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras doenças psíquicas. Como o núcleo de apoio ao discente ajuda os acadêmicos que se encontram nessas situações? No NAD, eu faço o acolhimento inicial. Então, nós temos duas realidades. A realidade do aluno que não está fazendo nenhum tipo de tratamento. Então, acaba que ele não sabe muito bem como lidar com esses sentimentos e me procura para saber qual é o caminho. Então, eu faço um acolhimento inicial e faço o encaminhamento, porque no NAD nós não fazemos psicoterapia. E o aluno que está em tratamento. Aí depende muito do tratamento. Se for um tratamento psiquiátrico e psicológico, eu faço só o acolhimento naquele momento daquela demanda pontual. Se o aluno está em tratamento somente psiquiátrico, eu faço além do acolhimento, eu faço o encaminhamento psicológico também. Por quê? O tratamento psiquiátrico, ele vai tratar o sintoma dessas doenças. Ele não vai tratar a causa. O que trata a causa da depressão, da ansiedade, é a psicoterapia. Então, o aluno precisa fazer esse tratamento em conjunto para, de fato, ter um efeito positivo a médio e longo prazo para ser curado dessas doenças. A senhora considera que o ensino remoto pode colaborar com o aumento desses índices? E, se sim, o que poderia ser feito para amenizar esse quadro? Eu não acredito que o ensino remoto, mas o distanciamento social, a pandemia, o contexto como um todo, sim. Primeiro porque muitas pessoas que estavam em tratamento pararam de fazer o tratamento por medo de ir ao médico, por medo de sair de casa. Então, eles interromperam o tratamento de uma hora para outra. Isso causou um aumento nos nossos índices. Outras pessoas passaram a desenvolver as doenças e com medo também de ir ao médico, de sair, ou até pela falta de informação, não procuraram ajuda e a doença acabou ficando instalada de forma muito forte. E pra gente adoecer, às vezes é difícil a gente perceber os sinais, mas pra gente se curar o caminho é muito longo. Eu sempre falo isso, assim, nas minhas orientações. Então, o ensino remoto em si, não. Eu não acredito que tenha sido fator. Mas eu acho que eu entendo que o contexto que nós estamos vivendo, que ninguém nunca foi preparado para isso, favoreceu, sim, para que haja esse adoecimento, né, mais geral da população. Amanda, sobre as avaliações de ensino,
nos cursos, quais são as maiores dificuldades atualmente que você considera em relação aos objetivos na mediação dos conhecimentos? Isso tem sido alcançados? Cada professor escolhe a sua forma de avaliação, né? E depende muito também da matéria. Nós temos matérias mais teóricas e matérias mais práticas. E a avaliação é sempre um ponto de discussão, né? Quando nós pensamos em análise pedagógica. Eu acredito sim que nós conseguimos atingir objetivos, talvez não como no presencial, pelos fatores que eu já falei aqui antes. O presencial nos permite ter uma relação maior, o olho no olho, enxergar se tem alguma coisa acontecendo, mesmo sem ser dito. No remoto a gente precisa que isso seja dito. Então a avaliação ela vem muito mais como um instrumento para avaliar de forma objetiva uma coisa que é subjetiva, entende? Então sim, acredito que é possível conseguir atingir o objetivo, dependendo do objetivo da matéria, dependendo de como essa avaliação é feita. Para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de saber a sua opinião acerca do futuro do ensino. Você acredita que o ensino remoto vai continuar acontecendo e considera isso como algo a acrescentar ou prejudicar o processo educacional? O ensino remoto eu não acredito que vai continuar acontecendo. Nós já temos a educação à distância, né, que é uma outra modalidade de ensino, com uma outra perspectiva, porque o ensino remoto é uma modalidade de ensino emergencial. São coisas distintas, né? O ensino remoto, então, eu acredito que assim que acabar, não acabar a pandemia, mas quando a gente puder voltar, né, a conviver um pouco mais, nós vamos sair do ensino remoto. Mas eu acho que a gente vai continuar com a tecnologia muito viva nas nossas escolas, porque é um hábito que nós estabelecemos, né? E nós não vamos abrir mão disso mais. Nós gostaríamos de agradecer, em nome da Laioff, a presença de você, Amanda, aqui com a gente hoje. E é isso, pessoal. A gente agradece vocês terem ouvido aqui até agora e aguardem os nossos próximos episódios. Agradecemos a atenção de todos e para continuar seguindo a Laioff e as suas demais programações na odontologia e suas diversas especialidades, nos sigam no Instagram, @Laioff_. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. E caso alguém precise de ajuda do NAD, é só mandar um e-mail para nad@fazan.edu.br. Muito obrigada, Amanda.